Alright, hello pessoal, José Alfonso Schreiber, a.k.a. Zezel's Teacher. Thank you. Estamos aí, já passamos de 600 inscritos, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Bastante vídeos muito interessantes, com bastante informação para auxiliar você na sua jornada de aprendizado da língua inglesa, né? Para poder se comunicar aí com o mundo. Ok? Então, nesse vídeo hoje estaremos vendo essas situações ali, o que precisamos saber para iniciar, né? Às vezes a gente fica meio perdido, eu confesso que até a tabela de formação verbal do professor Matias Nau, às vezes para quem está iniciando aí do A1, né, um beginner level que a gente fala, a pessoa fica meio perdida, a tabela é bastante informação, todo mundo fala que parece a tabela de química, né, a tabela periódica. Então, assim, é como fossem as primeiras aulas que eu dou para iniciantes, né? O que a gente tem que começar a memorizar para poder dali iniciar a montar estruturas, se expressar, entender e praticar a comunicação, digamos assim, né? Então, o que a gente inicia, o que a gente precisa para poder montar estruturas? Vamos lá, o próximo slide vai mostrar para nós pronomes, as pessoas, né? Quem faz a ação. A gente tem alguns pronomes para serem apresentados. A gente inicia com os pessoais, os personal pronouns. Eu falo para os meus alunos que não precisam memorizar esse nome aqui. Desde que eles memorizem as pessoas, lembrem, né, quem elas são respectivamente, e que lembrem que essas são as pessoas que fazem a ação, ok? Eu sempre digo a eles para lembrar dessas pessoas como as pessoas que agem, que fazem a ação. E depois a gente vai ver em outras situações elas têm algumas alterações, ok? Hoje nós estaremos iniciando aí com o primeiro passo. O primeiro passo são essas pessoas que a gente precisa conhecer, ok? Os tão ditos sujeitos, né? Os chamados sujeitos das frases, ok? Então temos ali I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Vamos lá de novo, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Easy peasy lemon squeezy, right? Lembrando que o it, o ele ou ela para coisas e animais, ele é só utilizado no singular, ok? No caso, se for uma moto, é it. Se forem duas motos, já seria they, ok? Cool. Vamos lá então para o próximo slide. O que mais a gente precisa para começar a montar estruturas? Nós precisamos dos chamados VA, os verbos auxiliares, ok? Então, esses verbos auxiliares vão ajudar a gente a fazer as frases afirmativas, negativas, interrogativas. Eles praticamente dão o tempo verbal que a gente está colocando aquela frase. Às vezes eles auxiliam a gente a identificar também o sujeito da frase, ok? Então, a gente precisa conhecer os verbos auxiliares. Na tabela de formação verbal do professor Matias Nau, deixa eu me botar aqui para outro canto. Então, na tabela de formação verbal do professor Matias Nau, os verbos auxiliares estão na ponta dos dedos ali, ó. Ok? Então, do, does no dedo 1, am, are, is no dedo 2, was, were no dedo 3, o did no dedo 4, o have, has no dedo 5, o had no 6, am, are, is no 7, will no 8, would no 9 e mais uma vez ali o have, has no 10 também. Ok, José, qual que é a diferença do dedo 7 e do dedo 2? Ok, então a diferença a gente vai ver aqui, depois a gente vai ver que o dedo 2, ele significa algo que eu estou fazendo.
E o dedo 7, que é a estrutura am, is mais o going to, ele significa algo que eu vou fazer. Ok? Então, essa seria a diferença. O dedo 7 é a estrutura que nós chamamos de to be going to. Ok? O dedo 7 é o nosso to be going to. E o dedo 2 é o contínuo, presente contínuo. Am, is mais a primeira do verbo com ing. Ok? Cool, então aí ali de novo, o have has também é meio que uma extensão do dedo 5, né? E aí ele tem esse advérbiozinho ali, ele tem essa partícula o just, né? Que ela é praticamente como a gente, quem que tiver curioso aí, dúvida sobre o dedo 5, já tem vídeos, até o dedo 10 já tem vídeos, pelo menos 2 de cada estrutura no canal, então fique à vontade para olhar. Fique à vontade para deixar qualquer comentário, se tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo a todos os comentários, meus alunos sabem muito bem que eu respondo a todos. Ok? Então, o dedo 5, ele traz um passado até o presente, ele conecta de alguma forma. No 10, esse just, ele faz praticamente um corte na linha do tempo. Então, se a gente está aqui, né, e a gente está falando de um passado, com o just, a gente faz com que esse passado se transforme mais próximo, ele fique mais próximo ao presente, né? I've just finished. Eu acabei de terminar. Terminei agorinha mesmo, né? Que nem fala para nós ali na tabela, ali no slide também, ó. A indicação de ação recém-completa. Ok? Então a gente precisa conhecer esses camaradas, né? A gente tem na tabela ao todo são 23 que tem na tabela, 23 dedos que eu chamo, né? E tem umas adiçõezinhas que eu fiz no decorrer aí do meu trabalho com essa metodologia. Eu fiz algumas adições, por exemplo, aqui no dedo 7, deixa eu me tirar daqui de novo. Por exemplo, aqui no dedo 7, eu já peço para os meus alunos botar o was, were aqui atrás também. Porque o was, were, going to é uma estrutura também muito usada que é eu ia fazer. Você ia fazer. Então eu já coloco ela ali. Mas também depois nós temos aulas falando só do to be going to, que é muito versátil e aparece também bastante no inglês. Ok? Então, pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. Verbos auxiliares, começando com as mãos da tabela de formação verbal do professor Matias Now. Do, does, am, are, is, was, were, did, have, has, had, am, are, is, going to, will, would, have, has, just. So, de novo aqui, sem eu na frente. Do, does, am, are, is, was, were, did, have, has, had, am, are, is, going to, will, would, have, has, just. Ok? Essas são as mãos da tabela de formação verbal do professor Matias Now. Ok? Cool. Então, conhecemos pessoas e conhecemos verbos auxiliares. Right. Então, o que mais eu preciso? Eu preciso de ações. Eu preciso de verbos principais. Esses verbos vão estar daí fazendo a ação da frase, né? Os auxiliares vão denominar um tempo, vão fazer o auxílio de negação, interrogação, e esses são quem define o que está acontecendo. Colocaremos assim, né? Então vamos ver ali, eu trouxe, a maioria deles é verbo irregular, porque como a aula é direcionada para os meus alunos, para todos vocês, mas né, como foi um pedido de aluno, um recém-chegado, então ali eu estou usando mais verbos irregulares, porque os regulares, como a gente pode ver aqui embaixo, ó, os regulares são facinho, né? Porque a segunda e a terceira, como a gente chama, esse aqui a gente chama de primeira, essa aqui a gente chama de segunda, essa aqui a gente chama de terceira,
Essa a gente chama de primeira com S. E essa a gente chama de primeira com ING. Ok? Aí a segunda, pode olhar aqui, eu vou botar em azul mais forte. Ó, a segunda e a terceira, eles têm elas iguais com, tu só pega a primeira forma e coloca ED atrás das duas. Ok? Então, por isso os verbos regulares são mais fáceis de ser memorizados, né? De serem memorizados, né? To play, played, played. To work, worked, worked. To study, studied, studied. Né? A gente memorizando a primeira, a gente sabe que a segunda e a terceira é só adicionar um ED atrás, né? Claro que ali na escrita tem algumas mudanças com alguns verbos que a gente também vê no decorrer, ok? Então ali a gente tem, daí a primeira com S, ela é igual para todos os verbos, né? Por isso que a lista de verbos eu falo para meus alunos é sempre assim, com a primeira, a segunda e a terceira. A primeira com S, a primeira com ING, não precisa colocar na lista porque ela é igual para todas, né? Na tabela a gente tem aqui atrás, ó, ela está ali sempre informando para nós lembrarmos também. A primeira, a segunda, a terceira, primeira com S, primeira com ING. E é assim que a tabela está mapeada também, né? Ali a gente pode ver, ó, primeira com ING, terceira, primeira com S, a segunda está aqui em cima. Então é assim que a tabela indica qual das formas do verbo serão utilizadas, né? Cool, vamos lá. A gente estava aqui nos verbos principais, ok? Então, daí, importante, eu sempre falo para os meus alunos, antes de ficar enchendo a cabeça com palavras de vocabulário, palavras distintas, né, que nem às vezes acontece em algumas metodologias, tu vai numa aula, aí tu faz um diálogo sobre o Paulo que foi viajar para a Espanha. Aí na outra aula tu vai falar sobre os animais selvagens da mata da China. Entende? Assim, essa falta de link, às vezes, é que confunde, né? Então, eu falo, antes de você conhecer várias palavras de vocabulário, é interessante conhecer verbos, né? Você sempre pode perguntar o que é alguma coisa conhecendo a estrutura de verbo. What is this? Eu sei perguntar, conheço auxiliar, conheço estrutura de pergunta, mas não sei a terminação disso, eu não sei o nome disso, eu tenho que perguntar. What is this? Oh, that is a lighter. Oh, thank you. É que nem eu tenho um vídeo vindo aí onde eu faço duas pessoas conversarem sem falar muito vocabulário, elas só falando this, that, porém elas têm a estrutura, que é o principal, que é o que dá a ideia da frase, né? Então, pessoas, verbos auxiliares e verbos principais. Fundamental para o nosso início de prática, né? Quanto mais verbos principais, melhor. Eu sempre inicio com os meus alunos pegando verbos do dia a dia. To drink, que é beber, to eat, que é comer, to study, que é estudar, já para incentivar, to work, to read, to have breakfast, to have lunch, to have dinner. Okay? Então eu sempre tento, porque quando eu converso com eles no WhatsApp, a gente tende a iniciar a falar sobre coisas do cotidiano deles, né? E aí assim fica mais fácil, a pessoa não precisa ficar imaginando muito para falar, ela vai falando realmente do que está ao seu redor, ok? Cool, vamos lá, e o que mais? E a gente precisa ter alguns complementos de frase, digamos assim, né? Vamos pôr assim, né? Então ali, por exemplo, no dedo 1, eu sempre falo para os meus alunos que cada tempo, assim, quando a gente está praticando, fazendo as frases, eu falo para eles, fiquem espertos que cada tempo tem umas palavrinhas chaves que te ajudam a entender em qual tempo você está falando, né? Por exemplo, ali no dedo 1, né, que é algo que eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, algo que acontece, né? Então, normalmente ali vai aparecer, ó, on weekends, on the weekends or on weekends, que é nos fins de semana, nos finais de semana, at night, à noite.
In the morning, in the afternoon, in the evening, de manhã, de tarde, de noite. Every day, todos os dias, né? Eu trabalho todos os dias, eu estudo de manhã, eu corro de tarde, eu janto de noite, né? Então, coisas que eu faço, você faz, ele faz. Então, a gente tende a ter essas palavras e outras que daí eu vou sempre apresentando para os meus alunos no decorrer. Mas eu inicio os meus exercícios bem assim, com complementos curtos, porque o foco é nas estruturas, é conhecer os auxiliares, conhecer verbos principais e poder começar a criar a estrutura. E aí a gente vai adicionando o vocabulário, né? Alright, cool. Então, como é que ficaria isso em prática, né? Eu conheço pessoas, eu conheço verbos auxiliares, e conheço verbos principais, e conheço algumas terminações. Ok? Então, vamos iniciar a ver como é que ficaria uma colocação disso. Por exemplo, né, a gente vai iniciar olhando aqui o dedo 2, que é uma estrutura mais simples, né? Não iniciamos já com uma quebra de regra aqui, né? Tem bastante vídeo já sobre isso aí. Tem pelo menos 2 vídeos de cada estrutura no canal, eu já comentei isso, né? Ok, então ali, ó, o dedo 2, se eu for dizer eu estou jogando, né? Que a gente tem aqui o verbo to play, played, played, jogar, tocar, brincar. Então, eu estou jogando. Eu é I. Né? O que eu estou fazendo é aqui o dedo 2. Então, I usa o quê? Eu olho aqui na tabela, I usa am. Então, eu sei que é I am. É nessa ordem, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui vai me dizer ali. Não é o dedo 1 nem o 4, então tá aqui nos 20 tempos. Então, vai ser ó, o sujeito, o verbo auxiliar e o verbo principal para fazer a afirmação. Ok? Então, eu já sei que tirar isso ali, vamos botar eu estou, eu sei que é dedo 2, né? No dedo 2 mostra ali que eu tenho que usar o am, o are, o is, e aqui na tabela mostra que depois da pessoa vem o verbo auxiliar, tá ali, ó. Eu só estou seguindo o que está falando ali. I am. E qual que era a ação que a gente tinha? Jogando, né? Jogar é play. Ali está falando o que no dedo 2? Que eu tenho que usar o am, o are, o is, mais a primeira forma do verbo com ing. Ok? E esse vem depois do verbo auxiliar. É o sujeito, o verbo auxiliar é principal, e depois vem o complemento da frase. Cool, got it? Então vamos lá. I am. Eu sei que é play com ing vira playing. E vamos botar uma terminação na frase. Qual seria? I am playing, dedo 2. Vamos botar agora. Vamos botar agora. I am playing now. There we go. Temos nossa frase. Se eu for mudar qualquer que seja a ação que esteja acontecendo agora, eu só vou mudar essa aqui, ó. Se eu for dizer eu estou trabalhando agora, I am working now. Viu? Continua tudo igual, só tirei o playing, botei o work com ing também, working. Eu estou estudando agora, tiro o work e boto o study. Tudo ali naquele gap. I am studying now. Ok? Tu vê que fica tudo igual? Deixa eu botar aqui para ter o visual. I am working now. I am studying now. Tá vendo como só mudou esses três? That's it, essa é a afirmação. Aí, claro que se nós tivéssemos ela daí já não usa o am. Ó, she usa o is. Ok? Então, se fosse ele ou ela, essa frase daí mudaria para she
is, e aí o resto continuaria tudo igual. Podemos até fazer aqui assim, ó. There we go. She is studying now. That's it. Só mudou o auxiliar porque nesse dedo tem essa situação de T3. Se fosse do caso ali, a gente estivesse falando do futuro com will, aí é só o will dentro do dedo, ou seja, todas as pessoas seriam isso ali. Então, no caso, a gente aqui só daí trocaria esses aqui que são os auxiliares, né? Vamos botar eles. Então, se eu estivesse falando eles estudarão amanhã, quer ver? Ó, de novo, eu vou seguir a mesma estrutura. Ó, eles estudarão amanhã, é o que eles farão, eu farei, né? A gente sempre puxa para a primeira pessoa ali na tabela porque, né, senão teria que conjugar 72 formas, né? Então, o professor Matias colocou na primeira pessoa e aí ele conseguiu fazer fácil para nós identificarmos, né? Então, eu farei. Se for eles farão, é o will mais a primeira do verbo. Essa é uma das estruturas que é bem simples. Então, I am playing now, eu estou jogando agora. Então, aí eu vou dizer, eu jogarei amanhã. I will play. Tem aqui, a gente não chegou a ter terminação do will ali, mas vamos botar, ó, tomorrow é amanhã. Todo mundo conhece Tomorrowland, né? I will play tomorrow. Ok. Vamos botar aqui o auxiliar de vermelho. E o nosso verbo principal de azul. I will play tomorrow. Ok? Agora aqui poderia ser qualquer pessoa. You, he, they. O resto vai continuar tudo igual. I will play tomorrow. You will play tomorrow. They will play tomorrow. Ok? Por quê? Porque ali no dedo só tem o will dentro. Só vai ter alteração de auxiliar para a pessoa quando tiver a opção. E está sempre aqui nas flexões sujeito para ajudar a gente a lembrar. Okay? Então, quando tiver am, are, is, se tu não lembrar do I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, tu pode sempre estar olhando ali para auxiliar a lembrar. Ok? De novo, aí temos o I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Aí tem a situação do have, has também, que é só o he, she, it que usa has, o resto é tudo have. Ok? Aqui é de novo o am, are, is e o have, has. Então são só dessa. Depois lá embaixo nos modais, que eu digo sempre que é a parte mais fácil, pode ver que daí é só um auxiliar modal, ou seja, é igual para todas as pessoas. Alright, cool. Então, beleza. A gente já conhece I, you, he, she, it, we, you, they, as pessoas. Conhecemos os verbos principais. Conhecemos as terminações. Estamos montando as estruturas seguindo a tabela no que ela fala ali. Tipo, literalmente, até agora, se você for ver, eu não estou tendo que memorizar nada. Ok? Por quê? Porque eu tenho a minha lista de verbo. Eu tenho a minha lista de verbo que me faz lembrar dessas palavras. Eu tenho a tabela que me faz lembrar dos verbos auxiliares e das estruturas a serem usadas. E eu tenho a minha lista com o meu vocabulário, as minhas palavrinhas que me auxiliam a montar as estruturas. Né? E aí no meu caderno eu tenho anotado as pessoas. Então é literalmente assim que os alunos iniciam a estudar. Eles têm a tabela, a lista de verbo, a lista de vocabulário, e aí a gente começa a praticar olhando para a tabela. Ok? Cool, então vamos lá. Daí ali a tabela, ó, ela está sempre falando para nós, ó. Então a gente fez frases afirmativas ali, né? Que era uma pessoa, um verbo auxiliar e um verbo principal. Tá ali, ó. Pessoa, verbo auxiliar e verbo principal. Todas elas assim, pessoa, verbo auxiliar, verbo principal. Pessoa, verbo auxiliar, verbo principal. Pessoa, verbo auxiliar, verbo principal. Ok? Aí agora, para negar essas estruturas, que é o mais fácil. A gente só pega, olha ali, ó, negação, é a mesma coisa, pessoa, auxiliar principal. É só botar um not ali do lado do auxiliar. Literalmente isso.
Então, tu vai pegar aqui, tu vai botar not, 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 not. Pronto, as frases estão transformadas em negação. O will também. Not. É claro que o will tem a... O will é o único que tem essa contração que muda e vira won't, né? Mas no início, para lembrar, pode ser they will not. No problem. Okay? Então, tá vendo? É isso que eu apresento para os meus alunos já na primeira aula. Eu tento apresentar pelo menos 4 estruturas. Porque daí, durante a semana, a gente vai estar praticando essas estruturas. O aluno vai fazer a lista de verbo. Aí o vocabulário a gente vai adicionando conforme ele vai ganhando os primeiros exercícios durante a semana. E aí a partir dali você vê que a gente já tem um guia para montar a frase, eu já conheço os verbos auxiliares, eu vou ter a minha lista de verbo, eu vou ter as minhas anotações com as pessoas. Então até agora a gente está olhando para coisas, planejando tudo na cabeça, né? Montando as estruturas e falando. É assim que eu procuro falar. Eu procuro treinar, praticar com os meus alunos. Não escrever a frase toda e depois ler elas para mim. Claro que tem pessoas que a gente inicia assim também, não tem problema. Eu tento sempre não. Eu tento sempre fazer lista de verbo, vocabulário, tabela, cérebro, fala. E aí a gente vai fazendo esse ciclo. Olha, 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 monta, fala. E isso facilita bastante e acelera bastante o processo. Fica um pouquinho, né, às vezes um pouquinho difícil no começo, mas é questão de prática, persistência. Quando eu sempre falo, a hora que clica é, é muito satisfatório para mim no momento que, né, principalmente quando as frases já vêm com a estrutura correta. Aí eu estou fazendo o exercício, eu peço, e essa aqui como é que ficaria negativa, como é que ficaria interrogativa? E eles me mandam o áudio. Então, é muito show quando acontece essa compreensão. E ela não demora muito, não. Ela é bem rápida. Ok? E aí, então, eu passo isso sempre no começo das aulas, né? Na primeira aula para o aluno, que ele precisa lembrar dessas pessoas, ele precisa lembrar aqui dos auxiliares, seja lá quantas estruturas eu apresentar, que nem eu falei, eu tento apresentar o máximo possível. Antes de um mês de aula, com certeza o aluno já foi apresentado todos os auxiliares e a gente já está exercitando de uma maneira bem ampla, ok? Isso independente de você ter compreendido todas ou não, você é apresentado, eu apresento elas para os meus alunos, justamente para eles terem mais liberdade quando eles vão querer falar alguma coisa ou responder alguma das perguntas. Porque que nem eu falei, todas elas vão respeitar essas estruturas aqui. Então a gente literalmente vai só seguir, né? Por exemplo, aqui onde tem o will, eu poderia, por exemplo, botar o would ali do lado. Ok? They would not. Aqui vamos tirar, vamos não dizer que é uma negação. They would play tomorrow. Porque olha ali, ó, o would também usa a primeira do verbo para dizer algo que eu faria. Eles fariam, eu faria, você faria. Então, they will play tomorrow, eles jogarão amanhã. They would play tomorrow, eles jogariam amanhã. Ok? E de novo, o not viria aqui. De novo para o would também. They would not play tomorrow. Eles não jogariam amanhã. Ok? Então, tá vendo como é importante conhecer os verbos auxiliares para poder fazer essa conjugação, né? E aí, para interrogar, que é uma coisa que os meus alunos já saem da primeira aula sabendo essa estrutura também, ela tá ali, ó. Interrogação, para todos, vai ser o verbo auxiliar pular para frente da pessoa. Tá ali, ó, verbo auxiliar, sujeito e verbo principal. Então, isso diz que é só olhar para a tabela que eu vou lembrar que se eu for transformar essa frase aqui numa pergunta, o I am playing now, quem que é o auxiliar? É o am.
eu jogo ele para frente. Am I, o resto continua tudo igual. Am I playing now? There we go. Ok? Am I playing now? Azzurro, rosso. Ok? Tá ali, ó, auxiliar, sujeito principal, na forma igualzinha. Literalmente eu só peguei ele e joguei para frente. Só isso. E vai com todos. Se fosse o is, era a mesma coisa. Tira ele daqui e joga ele para frente. Tira a negação. Bota o question mark. Is she studying now? Are you studying now? Tudo obedecendo ali. Como fala na tabela. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Ok? Aqui também, da mesma forma. Vamos pegar os dois aqui, ó. Tirar eles daqui. Botamos para frente. Question mark. Boom. Will they play tomorrow? That's it. Would they play tomorrow? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento da frase, como falar na tabela. É que agora está poluído por causa disso aqui, né? Vamos tirar então. E aqui eu botei porque pode ser qualquer pessoa, né? Will you play? Will they play? Will I play? Will she play? Will anyone play? Ok? Então, é justamente por causa dessas estruturas que a gente fala que é mais fácil de iniciar se expressar em inglês. Porque diferente do português, que tem 72 formas para cada verbo, aqui a gente tem 5. Né? E aquela história daí, muitas das ações, grande maioria dos verbos são regulares, então grande maioria deles termina em ED, a segunda e a terceira, que é muito fácil de se memorizar. E aquilo, tem vídeo no canal sobre os verbos irregulares, dá uma olhadinha lá. Eu ensino um truque que com os verbos regulares, quando tu bota ele na tua lista de verbos, tu separa eles por grupos de semelhança. Né? Por exemplo, o verbo beber é to drink, drank, drunk. É I-A-U. Né? O verbo swim é a mesma coisa. Swim, swam, swam. I-A-U. O verbo cantar é a mesma coisa. Sing, sang, sang. I-A-U. Ok? E aí eles são subdivididos por grupos assim. Isso auxilia bastante a gente a memorizar mais verbos. E os irregulares não tem muitos, não. A maioria é regular e os verbos novos que estão vindo aí, como to email, to Google, né? Isso tudo são verbos também. To Google já é pesquisar no Google especificamente, mas to Google, Googled, Googled. To email, emailed, emailed. Então, né? Não é tão complicado assim comparado ao nosso português, que tem 72 palavras para cada verbo, né? Alright, cool. Então daí nós temos ali essas estruturas que como eu estava falando antes, eu apresento para os meus alunos o máximo delas possível. Já na primeira aula, a gente já sai da primeira aula com alguns verbos e uma homework para, né, adicionar alguns verbos para a lista de verbo, para a gente poder iniciar nossa comunicação. Aí a lista de vocabulário também é feita no caderno, o aluno tem a tabela, e aí já pós-aula, durante a mesma semana após a primeira aula, o que eu normalmente faço é ali mandar alguns exercícios, algumas frases curtas para os alunos com a estrutura que eles utilizaram. Eles montam as estruturas e mandam para mim por áudio. Ou seja, mesmo que tenha sido feita escrita, eu ainda faço com que ele pratique a fala, porque daí ele vai ter que ler e mandar o áudio para mim. Então, principalmente no início, eu só corrijo o que a pessoa fala. Eu ouço o áudio e respondo o áudio corrigido para o aluno.
Então, isso é o que, com a metodologia, né, com a ferramenta do professor Matias Nau e a metodologia aplicada por mim em cima dessa ferramenta do professor Matias, em cima dessa visão do professor Matias, né, essa dinâmica que eu adicionei com práticas diárias e todos os exercícios alternativos que a gente faz também, não só com a tabela, com filmes, com música, isso tudo buscando sempre o desenvolvimento do aluno de uma forma bem rápida e realística, né? Com coisas que acontecem no dia a dia, isso facilita aí bastante o desenvolvimento. Ok? Então, respondendo aí a pergunta, o que precisamos saber para iniciar a falar inglês? Precisamos conhecer pessoas, as que fazem a ação em primeiro lugar. I, you, he, she, it, we, you, they. Precisamos conhecer verbos auxiliares, quanto mais melhor. Lembrando que aqui na tabela são 23 numerados pelo professor Matias, 23 estruturas, né? Como vocês sabem, dentro de alguns dedos tem mais de um auxiliar, porém eles todos significam o mesmo tempo quando eles dividem o mesmo dedo, né? Só não o there, dared. O there, dared é um daqueles especiaizinhos também que a gente faz uma aula específica só dele. Então, conhecemos pessoas, conhecemos verbos auxiliares. Deixa eu me tirar daqui. Onde é que eu vou me botar? Conhecemos pessoas, né? Verbos auxiliares, verbos principais, muito importante. Eu tive um aluno que quis aprender bem rápido. Ele literalmente laminou a lista de verbo dele e botou na parede do banheiro, para quando estava tomando banho, ele estava ali sempre. E o início, principalmente para aqueles que querem aprender rápido, a conseguir se comunicar rápido, tem que fazer um pouquinho desse trabalho de leitura. Tanto que no canal também já tem vídeo que é só áudio. Eu tenho também um Pode Estudar, que é tipo um podcast que eu falo só de exercícios de inglês para os alunos. Eu comecei a fazer para os alunos que trabalham com delivery. Aí eles podem botar o fone e ficar ouvindo. Então já tem vídeo também, deu só repetindo verbos. E agora eu estou gravando outros onde eu falo de verbo e aí falo de frases, aplicando frases em determinadas situações do dia ou locais. Também visando aí ajudar quem quer praticar o seu inglês. Ok? Então, isso é o que eu digo que você precisa. E alguns predicados ou algumas terminações de frase, eu prefiro chamar, né? Que são palavras que vão adicionar a essa estrutura que a gente conheceu de pessoa, auxiliar, principal e uns complementos para ajudar isso tudo a criar um significado. Ok? Então, essa é a minha resposta para essa pergunta. O canal está cheio de vídeos falando do dedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com várias explicações, vídeos de apresentação no PowerPoint, vídeos no Google Drive com uma forma mais orgânica, como se eu estivesse escrevendo num quadro. Tem vídeos no quadro também. Então, eu espero que isso demonstre o meu interesse em estar assistindo, auxiliando você na sua jornada. E aí a única coisa que eu pediria no momento seria para você dar um like, compartilhar, porque quanto mais pessoas eu conseguir alcançar, melhor vai ser para o desenvolvimento do canal. A gente começa daí, obviamente, a ter um faturamento da plataforma e com isso eu quero daí fazer as lives todas gratuitas, auxiliando pessoas que queiram aprender a falar inglês. Ok? Eu já tenho alguns alunos bolsistas e pego no pé deles tanto quanto os outros, até mais, eu acho, né? Mas a gente está aí para auxiliar um ao outro, né? O meu pensamento é esse. E assim como eu repito, foi do professor Matias Nau, é o do professor Matias Nau, né? Mas foi quando ele criou essa ferramenta, foi de sim poder auxiliar as pessoas de uma forma rápida, concreta e eficiente a se desenvolverem. Então eu estou fazendo a minha parte. Os vídeos que, como eu já falei, eu repito, o curso que estava à venda na internet hoje está
entrando nesse canal como vídeos todos gratuitos. Ok? Eu espero do fundo do meu coração que traga algum benefício para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.